Os problemas de histórias sem um, entre aspas, ponto final. Vídeo do Drawmask, patrocinado pelo Clash Wombat. Vamos ver. A capa é One Piece, então vamos ver. Desde que eu era pequeno e via anime, teve uma coisa que sempre me incomodou em várias histórias, que é o ponto final da obra. Eu não digo ponto final no sentido de o final da obra, mas sim qual é o foco dela desde o começo. Nem todas precisam ser assim. Nem toda precisa ser. Especialmente, tipo, a thumbnail é One Piece. O final de One Piece é a coisa menos importante. O final de um mangá é a coisa menos importante do mangá. Pra pensar, Acho bom de falar de gacha? Gacha é um que é um problema mesmo. Gacha é um problemaço com isso. tanto anime quanto série, quantas você chegou a ver um ponto final, Algumas, mas tudo bem. um fim, antes dela ser cancelada ou o autor ser forçado a finalizar a obra? É porque tem... Tá, eu tenho meu stake, vambora. Às vezes as obras vão se estendendo pra muito longe e vai perdendo público com o tempo, porque às vezes não tem um foco pré-definido. Por exemplo, Beastars. O que Tá. Vamos com calma que eu tenho meu stake. diabo é um Beastars? A A gente sabe o que é um Beastar! Thales. Thales do céu. Thales do meu coração. A gente sabe literalmente o que é um Beastar. história explica levemente o que é, mas Não é levemente! A gente sabe o que é um Beastar. A gente vê o Beastar. É literalmente um cavalo. um Beastar não tem nenhuma relevância pra história. O Eu já começo a puxar que histórias antes de arte são um produto? Sim, mas, enfim. final não envolveu nada disso e termina Porque não era o ponto de geral, mas tudo bem. do nada. Nesse caso, eu A história realmente termina do nada. Vamos lá. O final de Beastar é ruim. O final de Beastar realmente é uma merda. Tem vários problemas. Eu tava considerando assistir Beastar inteiro com o Maurício aqui, porque aparentemente o final do anime é diferente. Então eu queria ver o anime, rever o anime inteiro e chegar no final com o Maurício aqui em live, mas vai demorar, então, né? Mas vamos lá. Acho que o vídeo foi feito antes do final de Beastar, mas o mangá já tinha acabado, não? Calma aí. O mangá já tinha acabado. Então, né? Mas vamos lá. O que é um Beastar dentro de Beastars? No início da história nos é explicado que o Beastar é basicamente o líder político daquela sociedade. Mas não exatamente. É mais como se ele fosse o líder político socialmente visto naquela sociedade. Ele é a pessoa que... É tipo... Pensa no Beastar como um ator muito, muito famoso que faz filantropia e fala sobre os problemas sociais. É alguém que todo mundo no mundo tá tipo, yeah, eu respeito ele, gosto dele, ele é muito bala, é isso aí. E ele meio que tipo guia a sociedade porque ele é o modelo de um cidadão naquela sociedade. Mais tarde, a gente vê no início que o próprio Lewis quer ser um Beastar. O Legoshi não, o Legoshi tá pouco se fudendo, ele não tem interesse nisso. Mais tarde, nós conhecemos o Beastar daquela sociedade, que é o Yafia. E a existência dele é importante porque o Yafia é um pouquinho preconceituoso com carnívoros em uma sociedade que é preconceituosa com carnívoros. Ele tem problema com carnívoros, ele luta fisicamente com carnívoros toda noite e ele é muito amado pelos herbívoros. O fato de ele demonstrar que ele tem esse preconceito traz um dos temas da história de Beastar, que é a questão do preconceito. E aí a gente descobre depois, agora eu vou entrar um pouquinho em spoilers, mas só um pouquinho de spoilers e tal. A gente descobre depois que o Yafia, ele ia ser um Beastar junto com o Gosha, que é avô do Legoshi. Os dois iam ser Beastars, então ia ser um carnívoro e um herbívoro como Beastars. Só que aí o Gosha engravidou uma moça e ele decidiu parar de seguir esse sonho, e aí o Yafia ficou puto com ele. Parte do motivo do preconceito que acabou criando a sociedade inteira para ter esse preconceito foi isso. Porque um Beastar, tipo, dois Beastars, um herbívoro e um carnívoro seria bom para a sociedade em geral. E aí depois o Legoshi sugere pro Luis os dois fazerem a mesma coisa, os dois virarem Beastars juntos. Isso acabou não acontecendo justamente porque o final é corrido, é uma merda, mas eu acho que seria um final legal. Tá ligado? O Beastar é uma coisa dentro da história, desde o início até o seu final. Tem uma relevância temática. É isso. Dra, você já leu o Beast Complex, assim vale a pena? Eu li alguns capítulos, é bem legalzinho, sim. sinto mais que foi uma canseira da autora do que outra coisa. O fato é, por que E foi canseira dela mesmo. O problema é que ela começou a lidar muito com as coisas mais políticas da obra e parece que ela mesma não queria. Ela só acabou e foi fazer Beast Complex. É isso. o nome da obra E outras obras também, mas continuou o universo de Beastars com Beast Complex. é uma coisa, sendo que essa coisa é irrelevante. Mas ela não é irrelevante, é o que eu falei. Ela tem uma temática. Ela tem uma relevância temática. Pode não ter uma relevância, tipo, pro plot em si, onde, não acabou com o Legoshi virando Beastar.
Sim, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que seria legal acabar com o Legoshi e o Louis virando Beaster, por exemplo, não é uma coisa necessária pra obra isso acontecer. E é algo que é trazido à tona o tempo todo. Então tá tudo bem. Da obra. Então quando eu começo a assistir uma obra, uma coisa que me ajuda muito a continuar acompanhando ela é saber qual é o ponto final dela. Qual é o ponto final de One Piece? Achar One Piece. É quando eles encontrarem um tesouro chamado One Piece. Qual é o ponto Adorei o racismo errado. Taxa racismo que pra 0%. Yes. Daniel, senhor, eu não respeito o lore. Vamos com calma. É porque não é nem lore, é relevância temática. final de Hunter O bicho é literalmente encarnação do que a sociedade é naquele ponto. Exato! Tipo, a sociedade tem muito preconceito por carnívoro e isso é simbolizado pelo fato de que o Yakuza tem preconceito com carnívoro. x Hunter? Quando o Gon encontrar o pai dele. O E aí a história continua depois disso. E aí? Cadê seu Deus agora, Thales? que vem depois é fila. Não é não, é melhor. É melhor do que tava antes. É brincadeira, baixa isso. Qual é o ponto É melhor do que tava antes. final de Naruto? Ele se tornar Hokage. Essa é uma crítica que fazem a Bleach também. É porque, tipo, a questão de Bleach também é que o Ichigo não tem um objetivo, entre aspas. O que é uma coisa que falam muito, mas é porque é um estudo de personagem do próprio Ichigo. Não é... Histórias não precisam começar com o Naruto quer ser Hokage. A gente sabe que no final ele vai ser Hokage. As histórias podem ir por outros caminhos, tá tudo bem. E ganhar o respeito da vila dele. É O Bleach meio que nem acabou, né? Acabou sim, o final do mangá vai ser o final mesmo. Ele só tá sendo expandido pro anime. Que deixou muito melhor, mas, né? tudo como se fosse uma receita de bolo. Imagina você cozinhar alguma coisa e não saber quando essa coisa vai terminar. Chega a ser uma tortura. Se você já tá cozinhando o bolo, você já sabe que você tá quase na reta final. Se você tá misturando os ingredientes, Não vai ter o inferno ainda? Ah, é porque isso aí é depois, é tipo a continuação, não é a história original de Bleach, é uma outra coisa. você sabe que ainda tá no começo. E você sabe que o ponto final é quando você pegar o bolo gostoso ali na tua frente. É a mesma coisa pra anime. E o que eu acho mais legal é quando tem histórias que brincam com essa expectativa. Tem um anime agora muito bom na Esse é legal mesmo. Netflix chamada Delicious. Essa é a crítica de anime e romance, onde eles enrolam muito com o romance, porque muitas vezes quando chega no casal o pessoal dropa. Aí é problema da galera de anime. Eu já falei várias vezes que romance é mais interessante quando os dois estão juntos, do que quando estão segurando o orgasmo por 10 temporadas. Dungeon. Em resumo, a irmã do protagonista foi engolida por um dragão numa dungeon. E aí ela teleportou todo mundo pra entrada da dungeon. Qual é o ponto final do anime? É eles descerem a dungeon tudo de novo. Eu adoro o Thales é um cara gente boa, o Thales é tranquilo, mas não fala dungeon, cara, fala dungeon, por favor. Não fala dungeon. Comendo monstros, Delicious Dungeon, até Não fala dungeon! derrotar o dragão e salvar a irmã deles. Mas aí que tá o pulo do gato. Ó que coisa maneira. Enquanto a gente faz a nossa aventura de volta pra dungeon, é revelado Não fala dungeon! mais coisas da história, do mundo. Por exemplo, isso não são cavernas ou calabouços ou sei lá mais o que. Isso é um castelo subterrâneo e a gente tá descendo esse castelo até a... O problema é que muitos mangás seguram o orgasmo de 300 capítulos e depois acaba o mangá. Façam seus casais terem um casal, por favor. Sim, eu quero matar o Yonkubo Tatsu por resetar o casal da Momo e do Okarun em Dandadan. Não aguento mais Edin. Eu odeio o Edin! base. Eu adoro o Thales, mas discordo de tudo que ele fala. É um pouquinho isso, mas sinta-se abraçado, Thales. Você vai. Então, no momento que a gente chega no dragão e tem que derrotar ele pra salvar a irmã dele, abre um leque de história que continua. Isso é muito legal, porque vendo os personagens explorando o mundo, faz a gente ficar interessado no mundo e querer saber mais sobre ele. Sim, mas... Bom, tudo bem que agora a gente tem ainda assim um objetivo com a questão da Palin, tipo, o objetivo só mudou no meio da história, mas ok. E não é só ideia e criatividade Mas Thales, life is a journey, not a destination. Enjoy the ride, with ups and downs. Sim. no universo de um Ele não tá se contradizendo nisso? Não, porque realmente, tipo, a história começa em Dungeons and Dragons. Eu errei a história. A história começa em Dungeon Mesh como vamos salvar a Falin, né? Vamos salvar a Falin que foi devorada por um dragão. E aí depois, spoilers, descobrem que ela já tinha sido meio que digerida, aí fazem uma magia pra trazer ela de volta. E quando trazem ela de volta, ela meio que se funde com o dragão e vira uma bichona esquisita e macabra. E aí o objetivo mudou, que aí agora vamos salvar a Falin. Vamos reverter essa maldição da Falin. Então, tipo, ainda tem um objetivo, tá ligado? Eu quero ver a segunda temporada, mas já tem um objetivo ainda assim. anime que pode te prender. Uma mecânica Dungeons and Dragons, exato. particular em certos jogos também pode acabar te prendendo. É um pouco aleatório, mas uma coisa que sempre passou na minha cabeça enquanto eu ficava vendo o jogo de tiro é... Você já percebeu que em muitos deles, pra desviar de tiro, você meio que tem que ficar pulando, torcendo pro cara não acertar um headshot? E Street Nova chegou falando tipo, mano, saca só isso. Eu vou pular, desculpa, eu vou dar uma puladinha. Meu Deus, é um jogo de tiro de garoto de anime! Que é como se fosse uma fusão de Fortnite com Valorant, então você pode Eu odeio tudo! pegar os personagens de graça pra
Era um gacha? virar um papel. Ele é um jogo competitivo, só que ele não é de gacha, então você pode Ah, ok, não é de gacha, tá bom. a bomba e salvo maneiras diferentes. Que erra todo dia. O último teste show a ideia do jogo muito sua lista de desejos na Steam. Testa o jogo dia 21. Tá Eu não gosto de anime. aí um É jogo isso. que eu vou realmente testar, porque, mano, é de graça. E é isso, vejo vocês em stream nova. Sabe o que é de graça também? Limbus Camp. E, voltando sobre o assunto do vídeo. Joga em Limbus. Um dos personagens explorando o mundo faz a gente ficar interessado no mundo e querer saber mais sobre ele. Mas como aqui a internet tem que deixar uma coisa bem clara. Deixa. Se você fala, eu gosto de pizza, Sabe o que é de graça também? Dá o cu. É verdade. Joga em Limbus e deem o cu. pra internet, ela interpreta como eu gosto de pizza, logo eu odeio hambúrguer. O que é mentira, eu amo muito pizza e eu adoro muito hambúrguer. Hambúrguer é melhor que pizza. E não é nem pouco, não. É muito melhor que pizza. Tipo, não tem nem comparação. Então eu não sou hipócrita por também gostar de obras que não têm um ponto final no horizonte. Ok, tudo bem, então. Sim, internet, é possível gostar de duas coisas ao mesmo tempo, mas ter uma preferência. Tudo bem, tudo bem. Válido. Isso é válido, isso é válido. O melhor Esse é uma pizza de hambúrguer? Ah, eu só como hambúrguer. exemplo disso, eu amo muito uma obra chamada To Your Eternity. Posso dar o cu enquanto eu jogo Limbus? Pode. Em resumo, o nosso protagonista é um ser, não sei, Mas é melhor só fazer grind, porque eu acho que você pode se distrair, tipo... Tá ligado? Tipo, o que vai ser melhor? Dar o cu ou ver a história de Limbus? É aquele 50-50 meio dividido, tá ligado? Não dá pra focar nos dois ao mesmo tempo. ele se transforma em coisas e ele é imortal. Ele não morre por nada que acontecer. Então, Eu vou pegar café. Caralho, mas eu voltei. Mas imagina eu gostar matando o boss? Eu vou ter que arranjar um namorado agora, ou um date em geral, só pra fazer isso, tá? a história é ele vagando pelo mundo por milênios, conhecendo novas pessoas, histórias, culturas e etc. A trama não tem um ponto final, é apenas ele vagando pelo mundo. E isso que é intrigante, é divertido. Eu já chorei pra caramba assistindo essa bodega. E antes que algum fã da série apareça, sim, aparece um pontinho meio que final, mas é só lá pro meio pro final da obra. Eu nem diria que isso é um ponto final, é mais um motivo pra querer acabar a série, porque senão ela seria infinita. Ele é imortal. Nossa, Jujutsu é um ótimo outro exemplo de coisa que não tem ponto final. E eu amo Jujutsu. Depois começou a ter, mas sim. Quer dizer, não, é verdade. É porque, tipo, tem um ponto final, tá ligado? Só que o ponto final muda no meio da história, é a mesma coisa do negócio. O objetivo do início da história é o Itadori tem que devorar todos os dedos pra conseguir... tipo, ele vai devorar todos os dedos depois de morrer pra conseguir selar o Sukuna pra sempre. Esse é o objetivo que o início da história nos traz. Eliminar o Sukuna é o objetivo. Aí acontece que muitas coisas rolam nesse meio e o objetivo meio que muda, mas o objetivo final da história continua sendo: temos que acabar com o Sukuna. Então tem o objetivo. Um ponto importante aqui é que mangá geralmente não tem um ponto final, tipo, em vista. Quando tem, é aquela coisa meio vaga. Por exemplo, achar One Piece. O objetivo do Luffy é achar One Piece, ele quer encontrar aquele tesouro. O caminho pra lá é a história em si, e o que exatamente é One Piece? Eu não sei, não é o ponto em geral. Life is a journey, not a destination. O Naruto quer virar Hokage. Mas o Naruto queria virar Hokage pela questão do respeito que ele quer ter pela vila, tá ligado? No início era por causa disso. Aí, no meio da história, ele é respeitado pela vila. O objetivo de ele querer ser Hokage ainda tá lá, mas por que agora? Pra ser um político só não tem muito motivo. Tipo, pode ser para tentar manter a questão da paz e que ele tá tentando construir e tudo mais. Mas isso não é a história em si. Tipo, não são coisas que estão guiando a história. Mangá, muitas vezes, não vai ter isso, tá ligado? Não vai ter esse objetivo. Quando tem objetivo é uma coisa meio vaga, que vai mudando durante a história. O objetivo de Berserk no início é matar o Griffith. Ainda é agora, mas o contexto de por que isso mudou. O Luffy quer outra coisa, não pensa só pela vibe? Então, essa é a questão. A gente sabe que o Luffy quer outra coisa agora. Capítulo 1030. Que a gente descobriu que o Luffy quer outra coisa. Putz, eu acompanho essa bodega, eu faço memes. Mas eu te pergunto, Eu faço memes. qual é o ponto Eu também faço memes. final de Jujutsu? Não tem. Matar o Sukuna. Derrotar o Sukuna? Sim, é o objetivo desde o início da história do Thales. Não ironicamente, a história começa com isso. É por isso que o Itadori foi aceito na escola de Jujutsu. Pra matar o Sukuna. Derrotar o Kenja? Isso aí é porque o vilão foi surgindo... O vilão Kenjaku foi surgindo com o tempo. Mas o objetivo da história de início ainda era matar o Sukuna. É só porque a história deu um... Aquela virada, tá ligado?
Tipo, isso são pontos finais que nós que estamos assistindo meio que criamos porque eles são meio que os vilões da série, mas... Não, é porque literalmente o Gojo fala: ei, Itadori, criança, você vai devorar esses 20 dedos aqui, que a gente vai buscando eles com o tempo, e aí você vai morrer pra matar o Sukuna, tá bom? Itadori, tá bom. Aí coisas acontecem, não é só isso. Não, a gente sempre soube que o Luffy quer ser rei dos piratas, e ser rei dos piratas é ser livre. O Luffy quer ser livre. Ele disse isso aí no flashback do Ace. Isso é tipo 500 capítulos, então? os personagens estão pouco se lixando pra isso. A segunda temporada é massacre, caos e tristeza pra tudo que é lado, e no meio você pode até chegar e se questionar: por que a gente tá fazendo tudo isso daqui mesmo? Porque os vilões também têm planos. O objetivo da história ainda era matar o Sukuna, mas os outros vilões tiveram outros planos, pô. Tipo, ok, estamos salvando pessoas, mas por que estamos fazendo? Daria pra interpretar isso no arco do Chopper já, mas de forma explícita no flashback. Eu acho engraçado essa questão do Luffy ser livre, porque o Luffy já é livre. Já é um bocadinho livre, mas tudo bem, tá válido. Tudo bem. Válido. Ao mesmo tempo, ainda é uma coisa vaga. Fazendo isso mesmo? Eu acho que o maior problema disso é que quando uma obra ela fica muito extensa, ela pode começar a perder público se o público não saber o porquê ele está assistindo. Isso é uma coisa que a gente aprende trabalhando com o YouTube. O Luffy fala: vou ser o rei dos piratas para surpreender... Opa. O Luffy fala: vou ser o rei dos piratas para surpreender o Shanks. No flashback do Ace, a gente descobre que o sonho dele é outra coisa. Em Dressrosa ele fala que o rei é o mais livre. Então, é porque eu tô lembrando que logo depois de Wano, ele fala pro Chapéu de Palha o sonho de verdade dele e todo mundo ri. E a gente não vê o que é. Se for só, tipo, ser mais livre, eu não entendo porque o Oda não escreveu isso. Mas tudo bem. Você não veria um vídeo sem foco nenhum, veria? Veria. Mas peraí, os podcasts. Você entendeu o que eu quis dizer, ok? E sabe o que é engraçado? Mesmo eu preferindo obras que tem um ponto final lá no horizonte, o meu anime top 1 mais favorito de todos é um chamado de Cashier Sins. Caralho, Basic, tá? Nossa, o Thales foi o ápice do Basic, tá? Nunca mais vamos xingar o Thales, tá? Ninguém mais pode xingar o Thales, Cashier Sins é da hora. Tá? Beleza? Eu não aceito mais nenhum Slender contra o Thales. Nenhum Slender contra Dalmask é permitido nesse chat agora. Antes de você ofender ele, saiba que nós da fanbase de 2 pessoas sabemos seu Somos 3, tem eu também. endereço e vamos cagar na tua porta. É uma obra triste, depressiva, com orçamento baixíssimo e animação Eu não respeito o lore, mas ele respeita Cashier Sins. limitada, que conta a história de um robô, androide, esse cara aí, branco, vagando por mais de 20 episódios pensando por que ele tá vivo. E essa que é a dificuldade de recomendar a obra, porque não é qualquer um que vai conseguir ficar sentado por mais de 20 episódios. Não, só pra saber se eu interpretei certo. O objetivo de Bleach é superar o luto? É o objetivo pra gente, sim. Nós, vendo de fora, entendemos que esse é o objetivo em geral. Esse é o objetivo final do Ichigo. Superar o luto dele. O luto e a depressão em geral. E, tipo, lidar com a culpa do sobrevivente que ele sente. Pro próprio Ichigo não tem muito objetivo. Ele só tá vagando. Por quê? Porque ele está com depressão. Mas, sim, pra gente o objetivo é superar o luto. O objetivo do Ichigo é namorar a Hulk, seus burros. Verdade. Pensando, cara, pra onde é que isso tá indo, mano? Então, quando obras têm um ponto O objetivo do Ichigo é: vou proteger quem eu amo. Válido, true. final, é muito mais fácil pra você O objetivo do Nada é fazer a gente gostar de Bleach, sim. recomendar. Caramba, meu, a gente tá no meio da guerra ninja. Pra que a gente tá aqui mesmo? O Naruto quer virar Hokage, então a gente tem que vencer essa guerra. Meu Deus, isso é um meteoro. Meu Deus, são 2 meteoros. E também isso vai muito de gênero, né? Porque, por exemplo, o anime de romance não tem muito um ponto final. O ponto final, os dois ficarem juntos, o que é paia. Eles ficarem juntos deveria ser o meio da história. Cara, você pode pensar que beijo, abraço, um casamento, uma filha, um filho é o ponto final de uma obra, mas muitas vezes não. Nagatoro acabou de Oh, God. revelar que o senpai ama a Nagatoro e eles se revelaram e é fofinho e a obra tá continuando. Também tem um famoso Demorou, hein? chamado Clannad, em que boa parte do anime é eles se conhecendo, namorando, casando, tendo uma filha e a história continua com a filha deles. O After Story não é a parte que a galera realmente gosta de Clannad? Eu nunca vi, eu não ligo. Tipo, de uma maneira muito mais natural e menos capitalista que nem Boruto. Na verdade, é a partir daí que a história Bom burn, tá? Bom burn. fica muito mais... E vai ser começar a história, na verdade. Eu quero ver o relacionamento não, eles se conhecendo. Eu concordo com você, mas tipo... Eu aceito o meio termo de... até o meio da história é eles se conhecendo, ficando amigos e essa amizade se desenvolvendo pra alguma outra coisa. A segunda metade da história é eles juntos. Sou a favor disso.
Beastars fez isso, o problema é que é raro jogado de escanteio. Intrigante. Então essa ideia de ponto final depende muito de gênero. Mas o fato pra mim é que às vezes você acaba se questionando o porquê você tá acompanhando a obra. Mas o Boruto também tem o objetivo de, tipo... O início da história a gente não vê um flash forward da Vila da Folha toda fodida, e o Kawaki lá, e o Boruto mais velho, e blá blá blá. Tem o objetivo da obra, chegar lá. Como se ela não tivesse 3 de 10 se conhecendo, 7 de 10 sendo casal, fechou? Fecho. Aprovo. fim. E por mais que várias vezes o caminho é muito mais valioso do que o fim, ainda é chato. Por exemplo, eu parei de acompanhar One Punch, não porque é ruim, pelo contrário, é uma obra incrível, mas sejamos sinceros, como é que o One Punch vai acabar? Quantas Mas não importa muito também como vai acabar. O objetivo... Life is a journey, not a destination. cenas épicas podem existir em uma obra até ficar enjoativo? Mob Psycho tinha o mesmo problema, só que ele resolveu terminando a obra cedo. Quando você começa a se questionar qual vai ser o ponto final da obra, ela acaba. E acaba de um jeito bem satisfatório, porque, bem, só assistindo Mob Psycho que você vai entender. Outra obra que eu adorava muito acompanhar, mas infelizmente eu dropei, foi Eu também dropei, mas não tinha um objetivo que era chegar no fundo do abismo? Made in Abyss. Por mais que seja uma obra incrível, linda, bem feita, bem desenhada, nem mesmo Tô achando meio chatão esse ponto, ele tá reclamando sobre finais, mas de obras que ainda não tem finais. Então, o que ele tá falando é mais só sobre isso mesmo, não é sobre, tipo... O que ele tá falando é que ele gosta de conseguir saber qual é o objetivo da obra. Tipo, pra onde a obra tá indo, o que ela tá querendo fazer enquanto ele tá consumindo ela. O que é um ponto válido. Porém, life is a journey, not a destination. o ponto final me ajudou a continuar com a série. O ponto final da obra é da Rico querendo encontrar a mãe dela no fundo do abismo. Mas a cada nova sequência do abismo que eles descem, as coisas Qual é o objetivo de Yosuke no Sora? Esse não é o do incesto? Aí o objetivo é comer a irmã. vão ficando cada vez mais loucas, psicodélicas, Esse cara gosta muito de narrativa expositiva. Nada de xingar o Thales, ele gosta de cachorro scenes. zoada, cheia de monstro, e vai rolando flashbacks de outros personagens, outras tramas, e você fica, mano, por que eu tô aqui? É engraçado que falando isso não é como se eu também fosse um bom escritor, ou um bom autor, ou algo tipo, pelo contrário. Eu sou. Eu sou muito pica. Thales odeia Bleach. É um pecado que eu consigo perdoar porque ele gosta de cachorro scenes. Eu imagino que eu seria bem mediano pra ruim, mas acho que eu posso falar como me sinto? Não sei, deixa nos comentários. Eu acho que o maior problema é que a gente vive num tempo em que as histórias querem fazer mais e mais e mais e mais, sem pensar no fim dela, e isso acaba gerando desgaste. Então seria bom Não, tipo, a grande questão é que, de novo, o mangá não tem muito a ideia de ter um ponto final, porque o mangá vai seguir até quando o autor quiser, tá ligado? Tipo, você pode ter só um norte na história que o norte em histórias de mangá, por exemplo, o objetivo que é dado no início é só pra prender a atenção do espectador, ou do leitor, no caso. Ah, essa é a história do Naruto virando um Hokage. Tudo bem, vamos ver a história do Naruto virando um Hokage. Depois de, tipo, 200 capítulos, você não tá vendo porque você quer ver o Naruto virando Hokage, você pode ter isso na sua cabeça, mas, tipo, não é objetivo. Eu não tô vendo One Piece, em geral, mas eu não tô vendo One Piece pra ver o Luffy virando o Rei dos Piratas, tô vendo One Piece que o One Piece é legal, tá ligado? se as obras começassem a ter um pouco mais de foco onde elas querem acabar. Hoje em dia, com tantas opções do que assistir, série, anime... Pera, Made in Abyss é terrível, enquanto mais você desce o abismo é ruim, é literalmente pro resto do mundo. Mas eu entendo a ideia de, tipo, às vezes pode virar muito too much, virar meio torture porn, e você, tipo, não quero mais não. quadrinho, mangá, filme, e a gente tá cada vez com menos tempo disponível. Então seria legal saber onde a gente tá se enfiando, sabe? Eu tô Não. Life is the journey. certo? Tô errado? Não sei. É só o que eu sinto, é a minha opinião. E tá tudo bem, a sua opinião é válida. Entende? Tipo, sua opinião é válida. Sua opinião é bem válida, porém... É isso. É isso. E aí, como é que você se sente sobre isso também? Deixa nos comentários. Espero ter feito você pensar um pouquinho num assunto que você nunca pensou que ia Não, tem que aproveitar os dentes da vida. Tem que aproveitar os dentes da vida também, sim. pensar antes. Olha só, nós dois saímos ganhando. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Tranquilo. Bom vídeo. Foi legalzinho de ver. Eu discordo dele. Eu discordo dele porque, de novo, como eu já disse várias vezes... Tá ligado?